Deus, por favor, fique à vontade, tome seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Aleluia, Deus é bom, é isso mesmo. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Você nem sabia que cantava assim, né? Você nem sabia que cantava tão bem, né? Que adorava tão bem, né? É, isso aí. É que nem Simão. Simão era pedra e não sabia. Simão era Pedro e não sabia. Quando a gente anda com Deus, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente anda na presença, a primeira coisa que acontece é a gente começa a se tornar uma bênção. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, se tu uma bênção. Quando você começa a andar na presença, você vai se tornando uma bênção. Agora, outra coisa que acontece quando você começa a andar com Deus Deus começa a falar coisas a teu respeito que você não sabe. Agora, aquilo que Deus falou, nunca se esqueça, existe um processo de transição a respeito daquilo que Deus falou. Você mas agora precisa se tornar no sentido de quê? Como assim? Eu sou e preciso me tornar aquilo que eu sou. Não, agora para você manifestar a imagem e semelhança daquilo que Deus falou. Essa parte ela é processual, é transição. Se você olhar para o Getsemane, no Getsemane, Pedro, ali era um ambiente de pressão. O próprio Jesus falou, Pai, se puder, afasta. Por quê? Porque era um ambiente de pressão. E no ambiente de pressão, Pedro não conseguiu suportar. Ele buscou um recurso humano para lidar com aquela adversidade física. Mas as nossas armas não são físicas, elas são espirituais. Porque o nosso inimigo também, ele não é físico, não é carne nem sangue. Mas Pedro puxou um recurso natural. Por quê? Porque no processo de transição, ainda que você seja pedra, a gente precisa se tornar. Agora, como é que eu me torno aquilo que Deus falou? Eu preciso lidar com as situações. Então Jesus vai te convidar, vamos orar? Vamos, aí você vai para um lugar e você acha que é só oração. Chega lá, começa, é pressão e você não sabia. Pô, Jesus, mas não ia ser como das outras vezes? Até achei que ia ver de novo Moisés, Elias. De repente Pedro podia ter pensado, né? Achei que ia ser como das outras vezes. Quem sabe agora aparece Enoque, um que foi arrebatado também. Daí quando vê, começa a aparecer soldado de tudo quanto é lado. Lança. Adversidade. E agora? Pressão. Como é que eu vou reagir diante da pressão? Você pode reagir segundo aquilo que Deus falou que você é. Aqui, se Deus falou que você é e você entendeu o que Deus falou, a tua reação agora é a partir daquilo que Deus falou, não da forma que você pensa. Então o que Pedro ouviu, ele entendeu na sua mente, mas ainda não tinha caído, não tinha entendido no seu espírito. Porque se ele tivesse entendido no seu espírito, nem com faca na cintura ele estaria. Ele ia falar, pode me levar. Por quê? Porque você pode prender o meu corpo, mas ninguém pode prender a minha alma, o meu espírito. Você pode até matar a carne, mas ninguém pode matar o espírito que habita em mim. Mais tarde você vai ver que Pedro entendeu essas coisas. É por isso que eu falo que nós todos estamos passando por um processo. Existem fases de um processo, etapas, e nós precisamos aprender a lidar, porque Deus está falando o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Irmãos, da mesma maneira que Deus é bom o tempo todo, Ele fala o tempo todo. Imagina alguém que é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom e não fala o tempo todo. Se a bondade de Deus se dá em liberar, porque quando Ele fala, Ele cria. Se tem uma coisa que Deus não consegue ficar sem, é falar. Quando Ele diz
que o Senhor também está, o Senhor está no silêncio, é quando nós ficamos quietos, Deus se manifesta naquele lugar. A Bíblia até diz, que melhor é ouvir do que falar. Mas Ele está falando a nós, que não conhecemos e não sabemos de muitas coisas. Amém? Vamos fazer um combinado aqui. Quando eu falo amém, você fala amém com força para me ajudar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E por conta própria você pode falar assim, aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra comigo aí, eu quero te mostrar um versículo que está em João 3. Que você nem dá mais bola para isso. Se tornou tão comum, tão natural que... abre aí em João 3,16. Tem gente que já até fechou a Bíblia. Isso aí eu já sei. Não, abre aí, irmão, vamos ler. Vamos ler ele de novo. João 3,16. Quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez? A primeira. Alguém? Glória a Deus. Todo mundo, só os de casa. João 3,16 diz assim. Lê com atenção, porque você não conhece esse verso aqui. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deixa a Bíblia no colo aí que a gente vai ler de novo algumas coisas, se der tempo. Não espere muita coisa que não tem, parece que não tem muita coisa do que tirar, né? Na verdade tem, talvez eu não consegui alcançar esse lugar. Porque a palavra ela se renova, a palavra ela o Senhor é como um poço, é como um mar que não há fim. Ó a profundidade das riquezas. Talvez eu não tenha conseguido nadar tanto assim ou me aprofundar tanto. Mas eu quero partilhar com você algumas coisas do meu coração. Porque eu estava pensando nisso, no amor de Deus. Eu quero falar hoje do amor de Deus. Hoje é um dia de ceia para nós aqui, eu quero falar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão latente, tão visível, tão palpável, e a gente vai andando e não vê essas coisas. O amor que se dá e se manifesta de tantas maneiras. A gente fala que é Deus, é o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Não, é o amor de Deus. Nós que falamos Jeová Rafá. Não, é o amor de Deus se manifestando daquela maneira, segundo a necessidade de cada um. Você já viu que nós temos uma tendência de fazer uma coisa? E tanto temos que, até na Bíblia é relatado isso. Ao Deus que vence as nossas guerras, o Deus da provisão, o Deus que cura, o Deus que sara. Mas isso foi escrito, inspirado, ok, mas foi Deus que falou? Não, não foi Deus que falou. Deus nunca falou assim, olha, escreve aí, eu sou o Deus que... Ele até se colocou como, mas é uma das faces de Deus. Não algo como quem define. Deus não se definiu em uma palavra em si. Muito pelo contrário. Você vai ver lá atrás, nas cartas de João, ele diz assim, Deus é amor. Agora explica o amor. Então Deus não pode ser definido numa coisa ou noutra, mas a gente tem essa tendência de fazer o quê? Quando a gente está passando por alguma situação, a gente está passando um aperto no casamento, exemplo. Aí a gente clama, ou às vezes a gente nem clama, a gente não tem força, mas Deus se manifesta naquela situação. Você pergunta depois, e aí, me fala de Jesus um pouquinho, como é que é Deus? Aquela pessoa ela vai dizer assim, Deus é um Deus que cura alianças.
Pergunta para uma pessoa que passou enfermidade, quem sabe nesse ano, que esteve até na beira da morte. Pergunta para ela como é que é Deus para ela. Ela vai falar: Deus é o Deus que sara. E não é, claro que é. Mas não se define a Deus como um. Por quê? Porque as muitas maneiras de nós até expressar a nossa gratidão, nosso amor e de ver a Deus, está associado, está atrelado àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus fez na nossa vida, segundo a necessidade. Fala com alguém que passou algum aperto financeiro, que não tinha de onde tirar e de repente, pá! O irmão bateu lá na porta e levou um rancho, um outro chamou e falou assim: eu quero te dar uma oferta. Pergunta para essa pessoa, como é que é Deus para você? Ele vai falar: Deus é um Deus de provisão. Tá, mas não é o Deus que sara? É porque a necessidade daquela pessoa, naquele momento da vida dela, estava passando por aquilo ali. Então para ela é muito latente o Deus que sara. O outro, o Deus de provisão. O outro, o Deus, o Senhor é a minha bandeira. Conversa com alguém que passou uma crise de ansiedade. Que o problema não era a situação, até um milagre, né? Mas o problema não era financeiro, não era no casamento, não era nos filhos. O problema era interno, meu coração estava chateado, eu estava aflito. Conversa com uma pessoa assim, ele vai falar: Deus é o príncipe da paz. Por quê? Porque eu precisava, Deus me deu aquilo que eu precisava. Ele acaba se tornando, como ele se manifesta na área em que eu necessito, eu vejo Deus segundo a sua manifestação. Está errado? De jeito nenhum. Isso está dentro das suas multiformas de agir, mas também a partir das suas faces, as faces de Deus. Quando eu digo faces, a sua forma de poder se manifestar, Ele é Deus. Se houver alguma situação que Ele não puder fazer, mas eu acho que Deus é amor. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Será que aquilo é o que a gente precisa ter? Irmão, vai atrás de uma daquelas coisas para você ver. Não vai dar. Então é melhor você ir atrás de uma pessoa que tem todas aquelas coisas, que carrega tudo aquilo. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor não visa o seu próprio interesse. Meu Deus, eu vou atrás de uma vida não é suficiente para buscar um daqueles atributos. Então eu vou dar uma dica para você aqui nessa noite. Busque por uma pessoa que carregue o combo. O que é o combo? É o todo. Quem é essa pessoa senão Jesus? Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 13, eu falo, sempre me lembro. Isso aqui eu não ouvi de ninguém. Não que seja exclusividade, mas eu ainda não ouvi. Mas eu sempre, quando eu leio 1 Coríntios capítulo 13, para mim é as características de uma pessoa. Eu vejo Jesus ali. Lá no final diz assim, ó: o amor nunca falha. E aí eu penso na trajetória de Jesus e penso, é verdade, Ele não falhou. Tudo que Ele fez, tudo que Ele passou, a Bíblia diz que Ele aprendeu por aquilo que sofreu. Ele venceu. Como é que Ele pôde lidar com tanta adversidade, tanta dificuldade, tanta contrariedade? Como é que Ele pôde suportar? Aí eu lembro do seu fundamento. Tudo começou porque Deus amou. O amor é um fundamento sólido. Imagina só se você soubesse, o homem se encontra numa situação, e agora foi liberado dos céus, o seguinte, humanidade, criação, quero falar para vocês uma coisa, um anjo toca uma trombeta, Deus ama vocês, ponto. Irmãos, nada aconteceria. Porque o amor de Deus foi anunciado, mas o homem ainda iria continuar na mesma condição, situação.
Não só a anunciação de Deus não bastava para esta situação. E olha que quando Deus fala, Deus cria, hein? É um princípio, Deus libera e algo se dá. Mas só anunciar não ia ser suficiente. Porque os céus anunciar e nós sabermos, agora eu sei que Deus me ama, mas eu estou preso, eu não consigo me libertar. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho não vos libertar, é uma verdade, continuareis sendo escravos. Só a anunciação não era suficiente, irmãos. Então, quando Deus anunciou, quando Deus falou que ama, ao contrário de Deus, que a gente começa a fazer muita coisa, não faz as contas, começa a construir, não sabe se vai dar para terminar. A gente é assim, né? A gente faz assim. Quando Deus falou que amou, Ele também sabia que o preço ia custar caro. O preço do seu amor custou caro para Deus. Não que Ele não pudesse pagar, mas o preço do seu amor custou caro. Eu queria que você entendesse, eu queria que nós falássemos sobre isso. O preço do amor de Deus custou caro para Deus. Não é aquelas lojinhas de R$1,99, não é aquela que tem ali na Gojira que tinha uma 10, 20, 30. Não. Custou caro. Por que isso? Irmão, você sabia que o amor tem valor? Uma coisa é você colocar preço no amor, mas o amor por si só, ele tem valor. À medida que nós vamos caminhando, olha só, na caminhada com o próprio Senhor, à medida que nós vamos caminhando, parece que não é como um rio. À medida que nós vamos caminhando, não é Ezequiel 47? Parece que uma hora a água está batendo no tornozelo, outra hora a água está batendo no joelho, outra hora a água está batendo na cintura. Não é assim. À medida que nós vamos caminhando, entrando em Deus, parece que a gente vai sendo encharcado pelo seu amor. E aí a gente pensa assim, ó, meu Deus, Deus já me ama tanto, tanto, que parece assim, ó, para mim, se aqui fosse o fim, glória a Jesus, de tanto amor que eu sinto. Daqui a pouquinho ele pega e diz assim, ó, mais 1000 côvados. E você olha, como é que pode manifestar mais amor ainda? Se ali para mim já era suficiente, meu Deus, que amor é esse? É por isso que Paulo falou, ó, profundidade das riquezas. Porque é um amor que não tem fim. O amor de Deus não tem fim. E à medida que nós vamos entrando nesse lugar, à medida que nós vamos caminhando nesse lugar, a gente vai sendo surpreendido, a gente fica impressionado. Oh, impressionante. É o amor de Deus. Um amor que não tem fim. E é interessante que o amor, ele tendo um valor, é algo interessante. Porque o amor, ele tem um valor para Deus. O preço é outra coisa, mas o amor tem um valor para Deus. Agora, para nós, o amor também tem um valor. Você já parou para pensar que até que nós conhecêssemos Jesus, nós lidávamos, tratávamos com pessoas que nós amamos de uma maneira. E depois que nós conhecemos Jesus, tratamos as pessoas de outra maneira. E à medida que nós vamos caminhando, você já parou para ver que o modo relacional ele vai mudando? Ele não é o mesmo. Por quê? Porque à medida que eu vou caminhando, entrando nesse lugar, isso vai tomando,
eu vou entrando nele, ele vai entrando em mim. Olha só como é que é. Eu vou entrando nele e ele vai entrando em mim. Eu vou entrando nele. É assim que acontece. E o valor daquilo que, para mim até talvez já estava definido, pré-definido, ele vai mudando. A gente vai mudando o valor em relação a uma situação ou outra. Por que é importante nós entender isso? Porque para nós aqui nessa esfera terrena, deixa eu falar para você, cada um vai pagar o preço segundo o seu conceito de valor em relação a tal situação. Presta atenção. Ninguém vai pagar um preço maior se a tua mente entender que aquilo não tem o valor suficiente. Se o preço não acompanhar, você não vai pagar. É assim que nós lidamos. É ou não é assim, gente? Claro que é. Vou te dar um exemplo. Olha a era que nós vivemos. Celular. Irmãos, para alguns, um celular top, o último, tem valor, tem um aparelho daqueles, é algo, tem valor naquilo. E a pessoa paga um dinheirão por um aparelho desses. Mas, irmão, tirando assim, recursos que às vezes a gente nem usa. Aquele aparelho de 10 mil reais, ele faz a mesma coisa do aparelho que custa ainda R$1.500, R$1.000. Ele fala, ele atende, ele tem o WhatsApp. Então tem gente aqui que diz assim, eu não vou pagar 10 mil. Eu não vou pagar 10 mil num aparelho desse. Eu vou comprar esse aqui, que é R$1.000. E é, para mim, o mesmo aparelho do que o de 10 mil. A mesma coisa. Ele fala, ele recebe, ele manda mensagens, recebe mensagens, a mesma coisa, mas um conceito diferente. Um conceito diferente sobre a mesma coisa se define preços diferentes. O que eu quero dizer? Alguns estarão dispostos a pagar e outros vão dizer assim, isso não tem tanto valor assim, não vou pagar o preço. Para mim não vale. Você não vai pagar o preço pelo preço? Não, o preço até é alto demais, porque não tem o valor. Para mim o valor não acompanha o preço. Nós somos assim. É por isso que algumas coisas não acontecem. É porque quando nós olhamos às vezes para uma situação, para uma coisa, nós definimos o valor daquilo. E ao definir o valor daquela situação, a gente se propõe a pagar o preço por aquilo. Por que tem pessoas que não acreditam em pessoas? De repente até já tentou. Não foi falta de tentativa, não foi falta de esforço. Por que tem pessoas que desistem de situações? Por que tem pessoas que abrem mão de coisas? Por que tem pessoas que têm até um limite para andar, para caminhar, para perseverar, para tentar? Tem pessoas que dizem assim, não, agora... O que ela está querendo dizer? O preço que vale por isso, aqui é o meu limite. Eu não pago mais por isso. Não vale a pena. Por que tem mulheres que não conseguem lutar até o fim pelo seu casamento? Irmãos, eu sei que tem situações que... Mas tem situações também que eu já sentei com pessoas e você diz assim, por que você não luta mais? Eu acho que dá para te pagar um preço ainda um pouquinho maior do que você já pagou. E ela diz assim, para mim, já paguei um preço suficiente.
Por quê? Porque o preço está associado ao valor daquela coisa, daquela situação. O preço que você vai pagar por alguma coisa ou por alguém, você vai pagar o preço que você, segundo o valor que você mesmo já estabeleceu no seu coração. Por que tem pessoas que correm atrás de um sonho? Às vezes morrem por um projeto, morrem por um sonho. Por quê? Porque não há preço a pagar por algo que para ele e para ela tem muito valor. Estou falando alguma mentira aqui? A gente não vive assim? Tem algum problema nisso? Se houver uma falta de equilíbrio, pode ser que sim. Sabe que nessa caminhada, nessa situação, eu entendo que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Acho que a gente até mais erra do que acerta, mas às vezes a gente acerta. Eu acho que às vezes o que a gente se perde é na falta de discernimento de algumas coisas. Onde é que a gente se perde às vezes? Às vezes o que a gente se perde é que, irmãos, olha só, a gente não pode desconectar a humanidade da espiritualidade. Ninguém é só espírito. Se desconectar, sabe o que vai ficar? Vai ficar carne. Eu entendo que na Nova Jerusalém, um corpo glorificado, aí a carne foi. O espírito permanece. Mas agora, nesse tempo, se a gente quiser separar, o que vai ficar vai ser a carne. Porque ninguém vai ser 100% espiritual. Sabe quem é 100% espiritual? O próprio Espírito. Ele já é 100% daquilo que ele é. E ele habita em nós. Então a gente andando no Espírito, não podemos esquecer que a gente é gente. Entendeu, irmãos? Então não dá para desmembrar isso aí, irmãos. Porque quem não recebeu o Espírito Santo ainda é só carne, uma alma vivente. Mas quem tem o Espírito, agora isso está junto. E a gente vai ter que aprender a equilibrar. Então tem coisas da terra, tem coisas nessa esfera física. Eu gosto de dizer assim, ó, que nem tudo é espiritual, mas tudo tem um fundo de espiritualidade. Então assim, ó, tem coisas da terra, na esfera física e terrena. Tem coisas que a gente tem o time. E não tem que ser assim, ó, super espiritual. Vou comprar um caderno, vou orar a Deus. Não, vai lá e compra o caderno. Tem que orar a Deus para comprar comida. Irmãos, tem situações que a gente vai orar até para as coisas bem simples. Mas assim, não vamos ser super espiritual no negócio. Você ora para... Eu vou orar ao Senhor para ver se eu devo comprar comida ou não para os meus filhos. Então ora, irmão. Deus vai dizer, não compra, e ele vai morrer de fome. Eles vão aprender o jejum desde pequenininho. Claro que não, querido. Então a gente não... Assim, super espiritual... A falta de equilíbrio, ela lesa. Então tem coisas nessa esfera terrena que a gente tem o time. Vou trocar um carro, vou comprar um negócio, vou fazer uma reforma na minha casa. Será que é tempo? Tenho condição? Cabe no meu orçamento? Mas é uma decisão aqui, ó. Vou sentar com a minha esposa. Mãe, posso ir numa festa? Pergunta para tua mãe. Mãe, posso ir na... Pergunta para o teu pai. Isso acontece também, né? Daí sabe o que a criança faz? Ela diz assim, ó, pai, a mãe deixou. Daí o pai não queria deixar, mas não falou. Ele diz assim, ó, tu deixou? Ele diz, não. Porque daí, quando está assim, daí o filho diz assim, ó, já que ninguém sabe, eu que quero ir, vou dizer, ó, a mãe deixou. Ousa, o pai deixou. Irmão, situação simples. Nega, dá para deixar ele ir? Vai, mas volta cedo. Te quero tal hora. Não vai orar, você não vai dobrar o joelho.
Você vai perguntar: quem são os teus amigos? Quem vai? Onde é que é? Quem vai estar junto? Porque é coisas do dia a dia, é coisas da vida, é coisas comuns, é coisas da carne, é coisas de gente. E as coisas de gente a gente tem que tratar como gente. Um coração parecido com o de Jesus. O coração parecido com o de Jesus. O coração parecido com o coração de uma criança, uma mente, bons olhos, a inocência de uma criança, mas é coisa de gente. Seja gente, irmão. Então nessas coisas não tem problema, a gente é bom nisso. Por quê? Porque está nessa esfera aqui, é a nossa esfera, física, natural, terrena. Pastor, você está batendo tanto nisso, então qual é o problema se não tem problema? Não, o problema não é essa esfera. O problema é quando nós queremos definir o valor, a gente dá valor terreno para coisas que são espirituais, celestiais. É aqui que a gente está se perdendo. Porque pode estar acontecendo, pode estar se dando, pode estar se manifestando, pode estar acontecendo na minha frente, na tua casa, na igreja, no teu trabalho, mas você tem que saber, ainda que esteja se manifestando nessa esfera terrena, você tem que ver, isso aqui é terra ou é céu? Porque se é céu, você não pode dar um valor terreno para aquilo que é do alto. Porque tudo aquilo que é do alto já tem o seu próprio valor. Aí é outro mercado. Quem é que estipula? Irmão, aqui nessa esfera aqui, o sistema monetário, a inflação, o sistema financeiro mundial, o petróleo aumenta lá no outro lado lá, estoura em nós aqui. A China tranca lá, estoura em nós. Aqui é assim, mas o céu já estabeleceu o valor das coisas. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender o valor que o céu colocou naquilo, para eu poder pagar o preço, se você quiser ter na sua vida. Viu por que eu falei de falta de discernimento? Porque as coisas celestiais, aquilo que é do alto, elas já têm um valor estabelecido por Deus. Por que a gente não pode colocar um valor terreno naquilo que é do alto? Porque o valor terreno, segundo a nossa carne, a nossa alma, irmãos, é sempre um valor mais barato, irmão. Aí se o valor é mais barato, lembra que eu falei? O que a gente faz? A gente tem a tendência de, o preço está associado ao valor que nós entendemos que vale. Aí você pega algo que é do céu, que é celestial, e você bota um valor terreno, e aí você vai querer pagar o preço, segundo aquilo que você acha que é, só que é terreno, um preço mais baixo. Aí você paga o preço que você acha que é, mas não adquire, não pega, não retém, não consegue. Por quê? Porque na verdade o preço não é esse. Irmão, senta com alguém que já tem 20, 30, 25 anos, 40 anos de casamento. Pergunta assim, qual é o preço? A pergunta não é, às vezes a gente senta com pessoas e diz assim, qual é o segredo? Porque a gente quer chaves para alcançar o sucesso. A pergunta não é qual é o segredo, a pergunta é, qual é o preço para se manter casado tanto tempo assim? Faz essa pergunta, as pessoas vão te falar. Ela vai te falar, segredo não tem, existe um preço. Chega para alguém que já criou seus filhos no Senhor, e os seus filhos hoje servem no Senhor. Chega para esse pai, para essa mãe. Eu tenho que fazer isso, tenho 2 pequenos. Chega e pergunta assim, qual é o preço para que hoje eles estejam dentro da igreja, ou servindo o Senhor. Nem a gente tem essa mentalidade, né, dentro da igreja. Não, hoje eles são do Senhor. Qual é o preço disso? Eles vão te falar. Provavelmente aquele homem vai falar, olha, eu tive que abrir mão. Enquanto eu não tinha filhos, ela até ia fazer a unha, eu ficava lá vendo meu futebolzinho. Depois que os filhos vieram, a gente teve que readaptar a nossa vida.
ao natural. Readaptação. Agora, depois que a gente entendeu a palavra, a gente teve que elevar o nível. E agora a gente teve que renunciar à nossa vida. Irmão, uma coisa é readaptação, uma coisa é adaptação, outra coisa é renúncia. Então você não cria filhos no Senhor só a partir de uma readaptação na sua vida. Não, não existe. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Porque é você que vai ter que colocar no coração dessas crianças Jesus. É você que vai apresentar o caminho que deve andar. Então, irmãos, a gente tem que perguntar qual é o preço das coisas. A gente vai ter que buscar entender o que é do céu, o que Deus está fazendo nesses dias, o que Deus está apresentando para nós, para que a gente não coloque um valor terreno naquilo que é alto. Se é do alto, tem um valor diferente. Eu poderia citar vários exemplos, irmãos, porque no reino de Deus vai dizer que não, tudo é diferente. Quem é pobre é que é rico, quem perde é o que ganha. Se dá um tapa num lado, oferece o outro. Que loucura é essa? É o que a gente aprendeu aqui. É o que a gente aprende aqui, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Seguinte, nós sofremos o dano. A razão para nós, ela não soma. Nós sofremos o dano, nós pedimos perdão. Mas eu nem estava errado, mas não importa quem está errado. Não importa nem quem está certo. Às vezes tem que estar certo e pedir perdão também. Porque são princípios diferentes. No reino é diferente. É eu que disse? Não, é Jesus quem falou. Ame os seus inimigos. É isso que a gente aprendeu o quê? Não, irmãos. Eu não sei se é computado, mas eu não sei se às vezes não tem um tempo, a gente vê mais morte de pessoas que morrem de rincha, de briga, inimigos, do que morte natural, morte por sei lá o quê. Morreu 3 lá não sei onde, daí você vai ver assim, era a quadrilha inimiga com inimigos. Inimigos matam inimigos. Aí o Senhor vem e diz assim, amai, orai. Que loucura é essa? Agora, qual é o preço, irmão, para viver isso? Sabe o que às vezes eu vejo? Às vezes eu vejo que a gente ouve uma palavra, ouve uma ministração, aí o pastor, o pregador, a pessoa ali, ela vem e fala um aspecto, algo da palavra do Senhor. E aquilo ali desperta o nosso coração, porque a palavra ela causa um efeito. Aí a gente se enche de luz, aquilo ali enche o nosso ser, desperta uma vontade de viver aquilo. E daí agora nós vamos começar a viver, porque eu entendi a mensagem, eu entendi a palavra, o Espírito Santo ministrou no meu interior, no meu ser, e agora eu entendi qual é a chave, a saída. Agora eu vou viver uma novidade de vida realmente, porque alguém me apresentou a chave. Aí você começa a andar, você começa a entrar no que você ouviu, e você dá 1, 2 passos, caminha 1, 2 dias e depois abre mão daquilo que num primeiro momento você se apaixonou. Por quê? Irmãos, às vezes eu olho, é como uma pessoa que entra num lugar, numa loja, porque viu um carro legal, muito, não se faz isso, né? Mas uma roupa, muito. Aí você entra, experimenta e diz assim, meu Deus, que roupa! Essa aqui que eu quero. Daí você diz assim, quanto pode embalar? Quanto é que é? Daí a pessoa pega e diz assim, essa aí é 15 mil reais esse vestido. Daí tu diz assim, 15 mil? Ah, não. Ó o que você faz. Tu pode deixar
que eu vou ali e já volto. Aí o que você faz? Você vai lá naquela outra e com R$ 100 você compra 3 vestidos. E você diz, olha aqui, ó. Estou figurando aqui, irmão. Aqueles 3 vestidos às vezes não duram 1 ano. Não pode lavar. Você sabe, não está escrito na Bíblia. O mundo diz que aquilo que é bom custa caro. Às vezes a gente trata a palavra de Deus assim. Eita glória, é ali a chave de Deus. Eu quero viver isso aqui. Aí quando você começa a andar naquilo e vê o quê? O preço que tem que pagar para você ter aquilo. Aí você pega e diz assim, ó. Enrola para mim. Você diz não. Alguém já fez isso numa loja? Seja sincero, levanta a mão aqui. Não, seja sincero, diante de Deus, está na igreja. Levanta a mão aqui comigo. Você diz assim, ó, não vou levar, é muito caro. Não, você não faz, não passa essa vergonha. Você diz assim, ó. Bom, agora que está de máscara até melhor, né? Só fazer. Tipo assim, deixa embrulhado. Mas você não volta naquele lugar. Por que você não volta? Por causa do vestido? Não, o vestido você amou. A roupa você amou, o carro você amou. Por que você não volta? Porque você, apesar de até ter sido impactado, talvez, impressionado, quando você ouviu o preço que custa, você abriu mão. Por que a gente abre mão? A gente abre mão não é por causa do valor. A gente abre mão por causa do preço que tem que ser pago. Pergunta para uma mulher que está lutando pelo seu casamento, que ainda não tem todas as coisas resolvidas, estabelecidas. Pergunta para ela qual é o preço para chegar até aqui. Não tem segredo. Pergunta para ela qual é o preço. Pergunta para um homem, para um pai de família que tem que sustentar seus filhos, sua esposa. Pergunta assim, qual é o preço? Irmão, não olha. A gente tem que olhar, identificar o que é o valor das coisas. Ok, mas o preço, né? Parece que o preço acaba se colocando como um empecilho para nós. Você entende quando eu digo que as coisas são tão diferentes? Porque daí Deus, olha só como é que, olha como é diferente. Quero mostrar para você. No princípio, até não tinha nada, né? Quando Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Vamos abrir aí, abre aí comigo. Quero que você abra comigo. Gênesis 1:26. Isso aqui é outra coisa que você não lê mais. Vamos lá, rapidinho. Gênesis 1:26. Vamos para a Bíblia. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine-o sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil, e sobre tudo que se move pela terra. Verso 31, lá embaixo. 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. A última criação de Deus foi o homem. Quando Deus fechou o pacote, olhou, disse assim, ó, é muito bom. Tudo que Deus fazia, ele observava e dizia, é bom, é bom, é bom. Quando ele criou o homem, ele diz, é muito bom.
Porque tudo que Deus tinha feito, que deu sentido ao que Deus tinha feito, foi a sua última parte da criação, o homem. Então se tornou muito bom. Quando ele falou muito bom, ele estava estabelecendo valor. É muito bom, isso tem muito valor para mim. Por quê? Não só pela criação em si, mas porque a sua criação era a partir de quem? A sua criação era a partir de si mesmo. O que Deus criou era a partir do próprio Deus. Então ele falou, é muito bom. Porque agora estou dando sentido a todas as coisas. E estou estabelecendo valor em todas as coisas. Ali Deus estabeleceu valor. Valor a partir da visão de Deus sobre tudo o que tinha feito. Amém? Isso. Estou procurando aqui, eu me perdi aqui, ó. Está aqui. Aí o homem pecou. Olha para mim. Deixa eu mostrar um negócio. Quando o homem pecou, ele deixou de andar como deveria andar. Quando o homem pecou, ele deixou de manifestar segundo aquilo que ele deveria se manifestar. Ele foi criado para um propósito. Se é um propósito, tem uma forma específica, tem um modo dado, estabelecido por Deus. Mas quando entrou o pecado, ele deixou de se manifestar segundo seu propósito. Ele deixou de ser segundo o seu propósito. Atitudes. Ele deixou de se movimentar segundo aquilo que ele foi estabelecido para se movimentar, segundo o seu propósito. Por quê? Por causa do pecado. Quando o homem pecou, ele deixou de, a partir do pecado. Então, a própria criação de Deus já não andava mais como Deus fez. A criação de Deus já não amava mais como Deus o fez para amar. Tanto é verdade que quando o Senhor vem naquela conversa, ele a pega e acusa a mulher. Já não amava mais. Já não guardava mais. Por quê? Por causa do pecado. Ou seja, desconfigurou. Irmãos, se a gente olhar nessa ótica, a gente vai dizer isso aqui, ó. Essa não é a criação de Deus, porque está desconfigurado. Deus fez para um propósito e não está andando segundo o seu propósito. Essa é a criação de Deus? Aos nossos olhos, a gente continua olhando para as pessoas dizendo, não, não é. Agora, mesmo que não ande como deveria ser, Deus continua olhando e diz, ainda é. E tem o mesmo valor. Por isso eu vou pagar o preço que o Satanás está pedindo. Eu vou pagar o preço, mas não está funcionando. Ei, não está funcionando como deveria funcionar. Sabe aquele eletro que você foi lá na loja e testou? Aí você diz assim, ó, isso aqui é legal. Olha só, faz isso, faz aquilo, faz isso. Embrulha aí que eu vou vir amanhã. Daí você vai lá, busca o marido, traz o marido. Olha aqui, nego, ó. Aí chega lá, você na loja, ligou e não funciona. Ele liga, mas ele já não está operando como antigamente, como era, no início. Ele já não está mais funcionando como no princípio. Ele não está mais fluindo como no princípio. Ei, irmão, mas aí o vendedor diz assim, ó, mas eu não vou baixar o valor ainda é o mesmo, você vai pagar?
Me diz aqui, se tem corajoso para isso. Quem é que vai pagar por algo estragado? Me diz aqui, que eu tenho um celular lá em casa que não liga. Quem é que vai pagar por algo estragado? Ninguém vai pagar. Por quê? Porque não funciona. Aí é engraçado, Deus pega e diz assim, ó, está estragado, mas eu quero. Quanto é que é mesmo? Aí o negociador, maldito, ele diz assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. A China fechou e subiu o valor. Subiu o preço. É mais caro. Tá, mas faz as contas, quanto é aí? Quantos anjos? Quantos serafins? Quantos querubins? Quanto? Já levou um pouco? Quanto que você quer? Não, irmãos. Não foi o diabo que estabeleceu o preço. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Porque Deus é justo. Como assim Deus é justo, pastor? É que ele sabia que para resgatar aquilo que havia se perdido, ele só consegue resgatar uma vida a partir de outra vida. Tem que ser da mesma espécie. É por isso que você não consegue reconquistar pessoas só dando presente. Se você não se doar por alguém, você não vai conseguir restaurar o seu casamento, os seus filhos. É um princípio de Deus, tem que ser da mesma espécie. Tem que ser segundo a partir daquilo a qual foi criado. Então o anjo não dá, porque o homem não foi criado a partir dos anjos. Tem que ser da mesma espécie, irmão. Às vezes a gente quer reconquistar os filhos, leva para passear. Irmão, isso tudo faz parte no combo. Mas o que você vai ter que fazer é deixar algumas coisas de lado e começar a sair com seu filho de bicicleta. Pegar a bola, ir para o campinho, jogar a bola com ele. Se você quiser restaurar o casamento, a aliança é um símbolo dessa união. Mas o que você quer mesmo é resgatar a esposa, o coração dela. Então você vai ter que vai ter que pagar o preço. E o preço é a partir daquilo qual a mulher não foi tirada do homem. A mulher foi tirada do homem para a criação. Mas a mulher retorna o homem para a união. Só que para isso acontecer, você vai ter que se doar por ela. É o princípio de Jesus à igreja, é por isso que Jesus morreu pela igreja. Se você não morrer pela sua esposa, amigo, para a criação, Deus tirou a mulher do homem e formou. Mas para a união, ela retorna para o homem. É por isso que o ministério de uma só carne, ele é estabelecido no ato. Quando você vai lá, assina o papel, ali se estabelece o casamento institucional. A instituição, casamento, agora você está casado perante a sociedade. Quando você recebe a bênção, você agora é abençoado simbolicamente. Agora o casamento mesmo você vive no dia a dia, partindo o seu coração. O que é partir o coração? É dividir aquilo, é apresentar, é quem você é. Você vai se dando por alguém. À medida que você vai se doando, você vai morrendo. À medida que você vai morrendo, você vai recebendo. É o resgate.
é o resgate. Às vezes as coisas dão errada. Você lembra de Adão? Adão quebrou o princípio do amor. Adão quebrou o princípio do amor. Eu estava lá em casa e o Espírito Santo me deu isso aqui. Eu quero falar para você. Qual é o princípio do amor? O princípio do amor é você permanecer naquilo que Deus falou. Você lembra de Jesus? Jesus falou várias vezes. Você não precisa abrir, mas está lá em João 14. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 23. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, será amado por meu Pai. 24. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. O Senhor liberou um mandamento para Adão. Ele falou: Adão, não coma para que tu não morra. Guarda o que eu estou te falando. Porque o meu amor por você é quando eu libero isso que eu estou falando sobre você. Porque quando Deus falava, Ele liberava Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então quando você permanece no que o Pai liberou, o Pai liberou o Filho. Quando você permanece no Filho, você permanece no Pai. Porque quem vê o Pai vê o Filho. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Quando o Pai libera uma palavra, Ele está liberando Cristo. Quando você permanece no que o Pai liberou, você permanece em Jesus. E Jesus te guarda. O que nos guarda é essa palavra, é Jesus. Adão, quando ele desobedeceu, quando ele saiu da palavra, quando ele saiu do que Deus falou, ele quebrou o princípio do amor. Ele ficou exposto. Ele se expôs. Por quê? Porque ele saiu, o que guardava ele era a palavra. Quando ele saiu da palavra, ele ficou exposto. O problema o problema nunca foi a serpente. Você nem vai ouvir na Bíblia relatado que Deus falou: olha, quero te dar duas ordenanças aqui. A primeira, não coma do fruto da árvore do conhecimento. A segunda, cuidado com a serpente. Deus nunca falou da serpente para ele. Por quê? Porque se você andar só na palavra, ela é suficiente. Por que Deus não me fala que aqui tem um buraco? Porque não precisa. Se você ficar na palavra, a palavra desvia você do buraco. A palavra é suficiente. Por que Deus não me falou que essa porta não era de Deus? Porque já existe uma porta. E se você ficar na porta de Deus, a porta errada, ela não vai ser um acesso. Você nunca vai entrar naquele lugar. Adão quebrou o princípio do amor. Ô pastor, mas Deus não nos ama. Deixa eu explicar para você aqui para terminar. O amor de Deus estava em Adão. E Adão estava no amor de Deus. Quando Adão desobedeceu, Adão saiu do amor de Deus, que é Cristo. Quando saiu, pecou. É como se fosse assim, ó. Eu estava lá em casa pensando nisso. Eu tenho um filho de 4 anos, o Isaac, ele vai crescer. Eu vou falar assim: filho, o pai te ama e o pai está aqui para te ajudar. E o que tu precisar pode contar com o pai. Mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado daquilo, cuidado. Quando ele sai, quando ele vive a sua vida, se ele andar no que eu falei, vai ajudar ele a se manter vivo, saudável, intacto. Vai ajudar. Quando ele tiver que enfrentar situações na rua, pode até passar por momentos, mas o que eu falei, se ele permanecer, vai ajudar. Agora, quando ele está dentro da minha casa, junto comigo, irmãos, se ele está dentro da minha casa, junto comigo, quando eu falar para ele, fica com o pai, e ele não sair, se ele obedecer, quando vier essa dificuldade, sabe o que vai acontecer? Tem que passar por mim.
Quando Deus falou com Adão, sabe o que estava acontecendo naquele momento? Deus estava falando assim, ó, eu te amo. Você me ama quando você permanece. Quando Adão desobedeceu, o amor de Deus não saiu de Adão, mas Adão saiu do amor de Deus. Porque ele fez o que o pai falou que não era para fazer. Já passou isso. Glória a Deus que nos deu Jesus Cristo. Aí nós lemos João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo que, novamente, o Senhor pega o princípio da criação e estabelece conosco. Porque Deus amou o mundo e tudo que no mundo há, então Ele liberou novamente o seu Filho. O problema não é a falta de amor de Deus para conosco. O amor de Deus está em nós. Só que nós não estamos permanecendo no amor dele. Como é que eu vivo isso? Como é que eu permaneço? Se guardardes os meus mandamentos, a minha palavra. É uma palavra que se fez carne, era um verbo que ganhou vida. Era água que virou sangue. Agora é viver, não é só ficar num lugar. Não, agora não é mais só ficar ali e não fazer. Você entende a sombra de todas as coisas? O Velho Testamento que é sombra de um novo. Adão, se você permanecer aqui quieto, não acontecerá. Agora você vem para o novo e aí Jesus diz assim, ó, só permanecer no sentido de ficar parado não adianta. Você vai ter que permanecer como aquele que anda nesse lugar. Para se tornar, eu vou ter que caminhar na palavra que Deus liberou. É por isso que a gente não entende. A gente acha assim, mas eu estou em Jesus e o negócio está quebrando. É que você está parado, você não está mais, você tem que caminhar. Você vai ter que se movimentar para que possa ser ativado transformação. Adão precisava ser transformado? Não. Antes do pecado não, ele só ia ser desenvolvido em entendimento, sabedoria, andar com Deus. Hoje nós precisamos ser transformados. O caráter tem que ser aperfeiçoado segundo o caráter de Cristo. O coração vai ser trocado. Esses são os dias. O coração de pedra vai ser retirado, um coração de carne está sendo nos dado. O vinho está pronto. O problema é os odres, que eles não conseguem suportar. A gente vai ter que aprender a se transformar, andando com Deus, andando na palavra. A gente vai ter que aprender a permanecer. Irmãos, o amor com o qual o Senhor nos amou, esse amor custou caro para Deus. Custou o Filho de Deus. Quem de nós daria o seu filho por alguém que não conhece? O problema às vezes nem é se conhece ou não, né? Porque às vezes a gente conhece, mas aquela pessoa está totalmente indiferente. Conhece, mas não está nem aí. Quem é que daria o seu filho para uma pessoa assim? Sem garantia. É pagar um preço sem garantia. Às vezes a gente compra uma coisa na internet, o negócio deu uma semana e a gente já está reclamando, não chegou, não chegou. A gente compra uma coisa pela internet, deu um mês, a gente já está assim, ó, me dá meu dinheiro de volta. Por quê? Porque eu paguei um preço e não chegou a encomenda. Aí Deus vem, paga o preço, sem garantia.
Porque pelo qual ele pagou ainda não decidiu se entregar. Ele não pode confiscar, ele não vai fazer isso. Aquilo pelo qual ele pagou tem que decidir se entregar. Eu decido andar com Deus. Eu decido permanecer em Deus. Eu decido pertencer a Deus. Eu decido pertencer ao Senhor, renunciar à minha vida e viver a vida de Cristo em mim, até que não haja mais espaço, até que eu seja cheio, até que eu seja pleno, até que eu não viva mais, até que Cristo viva em mim, como diz Paulo. Já não sou mais eu quem vivo. Eu decido isso. Deus não vai fazer a força, mas o preço já foi pago. Se coloque de pé comigo. Eu decido. Meus irmãos, eu sempre uso assim um exemplo. Eu pego um casamento como exemplo, porque é muito mais fácil da gente visualizar. Até quem não é casado tem a referência do pai e da mãe ali. Às vezes não é uma boa referência, mas tem. Quem sabe já teve momentos melhores, né? Mas assim, ó, imagina só aquela esposa, ela numa condição. E aí assim, ó, se o marido não tem condição, tudo bem. Mas imagina assim, ó, ela numa situação onde ela precisa de ajuda, de uma assistência. E aquele marido, ele tem condição, só que ele não faz. Mas ele diz assim, ó, eu te amo. Irmão, se não tem condição, tudo bem. Ninguém pode dar aquilo que não tem condição de dar. Agora assim, ó, aquela vida está num estado precisando. E o outro, ele pode fazer por ela e não faz. Ele não faz, mas ele diz assim, ó, eu te amo tanto. Irmão, como é que você ia viver? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que vamos manter uma relação assim? Porque você sabe que aquela pessoa pode fazer algo por você e não faz. Que amor é esse, gente? Pô, pelo menos que não tivesse nenhuma condição, porque isso aí aquieta a minha alma. Pelo menos assim, não, eu sei que fulano é um pé rapado, não tem nada de nada. Eu que tenho que dar, mesmo estando ruim. Mas ele tem condição e não faz. E diz que me ama. Como é que eu vou acreditar nesse amor? Aí você pega e diz assim, você olha para a Bíblia, você olha para nós aqui. Como a humanidade vivia, como nós vivíamos. E aí imagina o Senhor anunciando, eu amo vocês, filhos. Eu amo vocês como filhos. E aí a gente olha e diz assim, ó, Deus, olha a minha vida, Senhor. Senhor, olha o que eu vivo. E Deus fala assim, ó, eu te amo. Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. E você olha para si amarrado, trancado, acorrentado, escravo do pecado, de pessoas, cheio de medo, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de insegurança. E você sabe que ele pode fazer alguma coisa, ele não faz, ele só diz assim, ó, eu te amo. Irmão, como é que a gente vai manter essa relação? Não dá um amor sem manifestação. Ouvir que somos amados é muito bom. Mas quando você vê a expressão,
Quando você vê a manifestação desse amor pela tua vida. Quem está me entendendo aqui, querido? Quando você vê a manifestação desse amor pela sua vida, não tem como ficar indiferente. Foi isso que Deus fez. Irmãos, olha para a cruz, irmãos. Ele não está mais lá, mas Ele passou por lá. Ele passou por lá. E tem a ver com o amor. O amor nunca falha. Não é o nosso amor. A gente nem sabe o que é, né? Amor é uma pessoa. É o amor de Deus. É amar com o amor de Deus. Ele falou e manifestou. Ele disse: eu te amo. E porque te amo, me entrego. Eu entrego. É o preço do resgate. Espírito Santo. Nós vamos ceiar hoje. Se tiver algum irmão aqui que seja de outro ministério, você pode cear conosco, você fica à vontade. Acho que a maioria é da casa mesmo. Vamos ceiar. Você vai pegar o seu cálice, o seu pão, e vai esperar até que todos nós tenhamos aqui, né, juntos. E nós vamos ceiar. Nós vamos glorificar, nós vamos participar dessa mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Cecília.